que ele está organizado? Ele está organizado em dois grandes segmentos. Nós temos, em primeiro lugar, um segmento que é normativo e nós temos um segmento de intermediação. O que seriam esses dois segmentos? O subsistema normativo, ele vai deitar normas, ele vai criar normas, ele vai fiscalizar e, eventualmente, ele pode até operar. Então, eu tenho aqui Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional é que coloca, é o órgão máximo desse sistema monetário, sistema financeiro nacional. É o Conselho Monetário Nacional, por exemplo, que dá o orçamento, que diz quanto de títulos poderão ser emitidos pelo Tesouro. É o Sistema Financeiro Nacional que vai dar normas para o funcionamento dos bancos. É o Sistema Financeiro Nacional que vai que vai organizar qual que vai ser o comportamento e atuação do Banco Central. Nós temos aqui, agora, Banco Central, ele funciona como banco dos bancos. É o Banco Central, por exemplo, que vai acolher contas de reservas bancárias de todas as instituições financeiras, de todos os bancos aqui no Brasil. É o Banco Central que funciona como guardião das nossas reservas em moeda estrangeira. É o Banco Central do Brasil que vai fiscalizar a atuação de todos os bancos aqui no Brasil. Nós temos a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, ela vai tomar conta do funcionamento do mercado de capitais. É a CVM que vai ver como que estão atuando as bolsas, é a CVM que vai ver como que as corretoras elas estão atuando e vai colocar normas de funcionamento e de comportamento que devem ser seguidas por essas instituições. Nós temos aqui a SUSEP e a Secretaria de Previdência Complementar, a SUSEP acompanhando o funcionamento das empresas de seguro e a Secretaria de Previdência Complementar acompanhando o funcionamento dos fundos de previdência complementar, aqueles fundos que você investe, vai pagando ao longo da vida para você ter um complemento da sua aposentadoria. Então, nós temos aqui um conjunto de instituições que, basicamente, elas dão normas, elas fiscalizam o que está acontecendo. E nós temos aqui embaixo o sistema propriamente de intermediação, aquilo que eu falei, aonde nós vamos ter instituições no meio dos agentes que vão facilitar as operações. Nós temos os bancos, as caixas econômicas, as corretoras, as distribuidoras, as bolsas de valores, elas estão todas aqui dentro desse lado. Nós temos alguns agentes especiais, por exemplo, agentes autônomos de investimento
que fazem parte desse sistema de intermediação e ajudam na captação de recursos, ajudam ao funcionamento do sistema. Por gentileza. Então, as instituições normativas, o sistema de intermediação. Nós temos aqui os bancos são de 4 tipos básicos: bancos comerciais, bancos múltiplos, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento. Existe hoje uma outra figura que é o banco de câmbio, que só opera em operações de câmbio. A maior parte, vocês vão ver aqui daqui a um minuto, a maior parte das operações dos bancos, ou a grande parte dos bancos no Brasil, ela está classificada, esses bancos estão classificados como bancos múltiplos. O que seriam esses bancos múltiplos? São bancos que têm múltiplas atividades. Eles funcionam, por exemplo, como banco comercial, eles funcionam como financeiras, eles funcionam como sociedades de poupança e empréstimo. Antes da existência desses bancos múltiplos, para você executar todas essas operações, você precisava de ter empresas diferentes. O banco múltiplo, que ele resume, ele permite que um banco atue de diversas formas simultaneamente, ajuda essa operação. Bancos de investimento, eles têm como objetivo a captação e o fornecimento de recursos de médio e de longo prazo. Os bancos de desenvolvimento têm exatamente o mesmo objetivo, a única diferença entre o banco de investimento e o desenvolvimento é da natureza do seu acionista controlador. Os bancos de desenvolvimento, eles são todos públicos. Exemplo de banco de desenvolvimento, o BNDES, o Banco da Amazônia, o Banco do Nordeste, são todos exemplos de bancos de desenvolvimento. Sistemas, o subsistema de intermediação, como eu falei, ele, além das instituições monetárias, por que você fala que são monetárias? Porque elas podem acolher depósitos em moeda. O banco, ele acolhe depósito em moeda, o que não acontece com essas outras instituições. Elas não abrem uma conta para eu depositar dinheiro numa corretora. Não existe isso numa distribuidora de títulos e valores mobiliários. Instituições auxiliares, as bolsas. Nós temos aqui no Brasil apenas uma grande bolsa, que é a BMF Bovespa, Bolsa de Mercadorias e Futuros. Por gentileza. Nós vamos perceber o seguinte: nos últimos 15 anos, de 2001 para cá, nós estamos observando uma grande concentração das instituições financeiras. O sistema financeiro nacional, ele está se concentrando. Não é que ele está diminuindo de tamanho. Ele diminuiu sim de tamanho, mas hoje o que nós estamos observando principalmente é uma concentração. Basta olhar, por exemplo, o seguinte:
nós tínhamos participantes do Sistema Financeiro Nacional ao final de 2001, 2.500 instituições. Nós temos hoje, ao final de 2015, 1.800 instituições, uma queda de 670 instituições ao longo desses 15 anos. Essa queda, ela está praticamente distribuída em todas as categorias. Por exemplo, se nós formos olhar aqui o que aconteceu com os bancos múltiplos, em dezembro de 2001 nós tínhamos 153 bancos múltiplos atuando aqui no Brasil. Hoje nós temos 132 bancos, uma redução de 21. Por que está reduzindo? Os bancos estão quebrando? Alguns sim, mas basicamente você está tendo um processo de formação cada vez maior de conglomerados. Por exemplo, algo que aconteceu há pouco tempo, o Itaú e o Unibanco, eles se juntaram, eram dois bancos separados, cada um tinha uma atuação, e em 2008, o Itaú e o Unibanco resolveram se juntar e hoje eles funcionam com um banco apenas. Bancos comerciais, o banco comercial mais importante que nós temos aqui dentro do Brasil, o Banco do Brasil, ele ainda funciona como um banco comercial. Bancos de desenvolvimento basicamente se mantêm, é o BNDES, é o Banco do Nordeste, é o Banco da Amazônia e acho que é o Banco do Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul. Caixa Econômica, nós tínhamos a Caixa Econômica do Estado de São Paulo, que depois virou banco, a nossa Caixa, nosso banco, mas aqui nós temos uma única caixa, que é a Caixa Econômica Federal. Há mais de 20 anos, a nossa Caixa, nosso banco, antes dela assumir esse nome, Nossa Caixa, Nosso Banco, ela atuava basicamente como uma caixa econômica. Bancos de investimento também tivemos queda, e a única coisa que surgiu aqui é essa instituição aqui, Banco de Câmbio, ela é uma das poucas que aparece. Sociedades de crédito, financiamento e investimento também cresceu ao longo do tempo. De resto, todas as outras estão diminuindo. Sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, nós estamos tendo um enxugamento cada vez maior. Por que desse enxugamento? Por vários motivos. Em primeiro lugar, para fazer frente à concorrência, uma das formas de você fazer é se juntar em instituições cada vez maiores. Segundo lugar, nós tivemos, com a redução das taxas de inflação extremamente elevadas, nós tínhamos um sistema financeiro que era ele era superdimensionado, e esse superdimensionamento, ele precisou ser repensado à medida que você vai reduzindo as taxas de inflação. Outra questão que existe, a questão referente às mudanças tecnológicas, a existência cada vez mais de avanços tecnológicos no processo de intermediação e captação de poupança
está tirando espaço das instituições financeiras. Por exemplo, sociedades corretoras, elas tiveram nos últimos 15 anos uma mudança brutal no seu funcionamento com a introdução daqueles sistemas de home broker e sistemas de negociação, aonde você, investidor, emite sua ordem sem passar a ordem via telefônica, via telefone para alguma instituição financeira. Você consegue direcionar a sua ordem eletronicamente direto para as corretoras. Isso daqui mudou rapidamente o perfil das sociedades corretoras e nem todas perceberam essa mudança, e nós temos aqui um processo de redução do número de instituições. Bom, Denise, basicamente seria isso que o que está lá na frente são as funções das principais instituições do sistema normativo, que é o que eu falei. Se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, alguma pergunta, eu estou à disposição para falar. Se não, damos por encerrado.